Boa noite a todos, com muita paz, muita alegria e muito amor. Quero abraçar primeiro o pastor Geisler, a Miriam, o pastor Nelson, a Grace, Marcelo e a Alicivone. E na pessoa deles eu abraço a todos, amém? Geisler me pediu para vir aqui hoje dar uma palavra sobre João 3,16. E nós vamos recitar este versículo de cor. Quem não souber João 3,16 também hoje paga uma multa. Tá? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando por alto este versículo, nós temos algumas palavras-chave. Primeiro, a razão de tudo, Deus. Deus. Tudo que existe no universo é criação de Deus, inclusive você. Você é único. Estava lendo que um médico afirmando que cada pessoa do planeta tem um batimento cardíaco diferente. É impressionante. Tem uma digital diferente. Tem uma fisionomia diferente. Você pode se parecer com alguém, mas não é igual. Essa criatividade de Deus é impressionante. Quantas folhas você acha que existe no planeta, na selva amazônica? Ixi, né? Nenhuma tem a mesma estrutura da outra. Pega todas as pétalas de rosa do mundo, nenhuma tem a mesma estrutura da outra. Isso é fruto de uma inteligência incrível que é o nosso Deus e Pai. Mas a Bíblia diz que Deus amou. Ou seja, o amor que Deus tem por você, que é a principal criatura dele. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. É uma expressão tão incrível que não sabiam como traduzir na hora, do hebraico para o português. Deus nos amou, e nós vamos ver isso nesta noite, de tal maneira. Mas como que Ele decidiu nos dar o seu Filho único? Filho unigênito, é o Filho único de Deus, para que todo que nele crê, todo, sem exceção, não morra, não se perca, mas tenha a vida eterna. Diga comigo, toda obra de Deus tem um final feliz. Amém? Tem um final feliz. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, verso 19, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O meu lado direito aqui, diga comigo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha aí no quadro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 de João também, capítulo 4, versos 7 e 8. É outro texto impressionante da Bíblia. Amados, amemo-nos uns aos outros. Pega no ombro de alguém aí. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele, diga comigo isso, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso é muito importante. Então nós poderíamos dizer que o amor é a linguagem de Deus.
O amor é a linguagem de Deus. Você pode observar que as religiões, como um todo, possuem práticas muito parecidas com os ritos do cristianismo. Mas a única coisa que nos diferencia do mundo é o amor. Por isso que uma igreja ou cristianismo sem amor é uma contradição. É uma contradição. Não bate. Porque Deus é amor e Ele gerou filhos pelo seu amor para que vivam como Ele vive. Por isso que nós somos diferentes. Eu não estou me referindo a qualquer tipo de amor. É o amor ágape, diga ágape. É o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que se oferece sem nada pedir em troca. Nada. Você não merecia, mas Ele te amou e resolveu fazer-se homem e dar a sua vida por você, para que você não se perca. O amor é um dom. Há várias facetas do dom, do amor. O maligno, eu já notei na minha experiência que ele copia quase todos. Mas uma coisa ele não dá conta de fazer. O maligno não consegue amar. Não consegue amar. Você pode ir em qualquer lugar. Quando eu cheguei aqui em Goiânia na Fama, todo domingo tinha uma pessoa endemoniada ou duas. Era impressionante. Inclusive, mais tarde, converteu um satanista na nossa igreja, Rubem Júnior. Hoje ele faz cruzadas no mundo inteiro. E eu disse para ele que muitos demônios se manifestavam na igreja quando eu cheguei, mas depois parou. Ele disse: você andava com a igreja aqui orando na rua, em todas as ruas, fazendo culto nas praças? Não, eu disse: sim. Ele disse: pois é, os demônios daqui caíram fora. E eu não vou dizer a cidade para onde ele me disse que os demônios foram transferidos. Pode ter alguém de lá e não vai gostar, não é? Então, eu me lembro de um amigo meu, um pastor. Hoje ele mora em São Paulo. Ele foi convidado de madrugada, isso já aconteceu comigo também. Não é fácil ser chamado de madrugada para expulsar demônio. Dá uma vontade de ir, não é? Ele foi. Quando ele chegou lá, tinha muita gente tentando expulsar o demônio, ele não saía. Aquele homem, depois eu o conheci mais tarde, ele é um homem de voz fina. Mas ali naquela noite ele tinha voz grossa. E quando eu cheguei, e quando ele chegou, pastor, olhou para aquele demônio, Deus disse ao coração dele: não ore, não ore, mas comece a amá-lo. Comece a amar essa pessoa. E ele obedeceu a Deus. E ele começou a sentir uma profunda compaixão por aquele homem. De repente o demônio lá no canto, que estava acuado, disse assim: não o ame, não o ame, não o ame. E foi dizendo, escorregando na parede, sentou e ficou liberto. Porque há um poder no amor impressionante. Quando nós amamos, algo diferente, glorioso, vai acontecer. Quando cada um de nós perde o primeiro amor, nós paramos de crescer em Deus. Se você parar de amar, você para de crescer em Deus.
E nós nos tornamos legalistas e religiosos, como na época de Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, eram muito religiosos, mas aqueles homens eram frios, eram vazios e, sobretudo, eles eram desamorosos. Uma religião que não resolvia o problema de ninguém. A minha família era muito religiosa, mas não conhecia a Deus. Eu, por exemplo, eu me lembro, eu tomava muita hóstia e depois eu aprendi a roubar do padre. E eu ia na casa dele, roubava as hóstias, e eu e um amigo meu ia lá para longe ficar comendo hóstia. Uns negócios totalmente sem propósito. Mas, meus irmãos, tudo que Jesus fez aqui neste mundo foi por amor. Vocês se lembram da mulher prostituta? Lá de João 8, do verso 1 ao 11, é um texto comprido, mas você que conhece a Bíblia, conhece o texto que eu vou dizer. Os religiosos trouxeram uma mulher e jogaram diante de Jesus. E eles queriam provar a Jesus. E perguntaram, e disseram a Jesus: a lei de Moisés manda apedrejar esta mulher, porque ela foi pegada em flagrante adultério. Jesus agachou e começou a escrever na terra. E eles insistiram: a lei de Moisés manda apedrejar a mulher, o que é que o senhor tem a dizer? Jesus era um ótimo coach. Ele virou e disse: quem de vocês não tiver pecado, pode começar a apedrejar. Continuou. Eles foram saindo, um por um, foi saindo. Quando Jesus olhou para a mulher, ela estava sozinha. Ela estava sozinha e Jesus disse: onde estavam aqueles que queriam te matar, te apedrejar? Eles não te acusaram? Ela disse: não, Senhor. Jesus disse: eu também não te acuso. Eu te abençoo, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Porque Jesus estava cheio de compaixão. Não importa quem você foi na sua vida, o que importa é o que você pode ser a partir de hoje. Quando você entender o amor de Deus, qualquer pessoa no mundo que entender o amor de Deus, imediatamente ele vai dizer: Jesus, me abraça, toca em mim, me transforma e me abençoe. Eu acho que todos nós precisamos de parar de amar conforme as conveniências. Esse merece amar, esse merece ir para o inferno, esse não merece nada. Não. Não podemos amar de acordo com as conveniências. Nós devemos amar as pessoas como elas são. Quem transforma a pessoa depois é Deus. Vocês estão olhando para mim, para uma pessoa que na minha adolescência foi o pior mala que vocês podem imaginar. Uma vez lá em Nerópolis, eu ainda era adolescente, eu fui na igreja da Noemi. Ela teve medo de mim e ficou com vontade de correr, futuramente ver se é minha esposa. Porque eu era mala, mas pensa num cara mala. Mas Deus foi bom para comigo, e eu sei que Ele também vai ser bom para com você. Amém? Precisamos urgente, sabe de quê? De um batismo de amor, todos aqui. Eu sempre pedi isso para Deus: me dê um batismo de amor. Porque eu ficava olhando: este merece, este não merece, esse merece, esse não merece, esse não merece. Irmãos, não pode ser por esta perspectiva. Devemos amar a todos da mesma forma, porque é assim que Deus fez conosco. O que nós precisamos, todos aqui neste auditório, é de uma profunda cura interior. Uma profunda
cura interior. Agora, o amor só pode ser praticado por pessoas completamente saradas e que são transformadas pelo poder de Deus. Senão não consegue amar. Às vezes uma pessoa diz assim: eu amo Lula. A outra pessoa diz: você ficou doido? Amar um cara desse? Nós devemos amar a todos. Não responda, mas vou te perguntar: você quer o Lula no céu ou no inferno? Hein? Não responda, por favor. O Alexandre de Moraes, fica mais fácil. Quer ir no céu ou no inferno? Não adianta xingar o homem, nós precisamos de orar por ele, pedir a Deus que tenha misericórdia da vida dele. Você está me dizendo: dura coisa pedistes. Pois é, mas é o que a Bíblia manda. Amém? É o que a Bíblia manda fazer. Jesus, ele disse assim: foi antes de ir para o céu. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Veja, Jesus poderia dar várias instruções naquela última hora, mas o que ele diz? O meu mandamento, o meu no singular, é este: que vos ameis uns aos outros. Tudo no mundo acontece por causa do desamor, da competição, do ciúme, da vaidade. Quando nós amamos uns aos outros, isso se esboroa por terra. Lá em Lucas, eu quero fazer um teste de amor com você. Você está com a Bíblia aí na mão? Lucas 6. Eu gosto deste texto. Versos 26 e 27. Verso 27. Projete para nós, porque nós vamos ler todos nós juntos. Digo, porém, a vocês, atenção, vamos fazer um teste aqui do nosso amor. Digo, porém, a vocês que me ouvem: ame os seus inimigos, faça o bem aos que odeiam vocês. Ok? Eu disse ok, porque teoricamente é fácil, mas isso aqui não é para qualquer um, só para quem está cheio de Deus. Cheio de Deus, pode fazer isso. Segundo verso. Vamos lendo, até o 36 por aí. Eu quero fazer um teste de amor aqui. Abençoe aqueles que vos amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Amém? Alguns ficaram até engasgados. Amém. Quais que não saem? Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que ele leve também a túnica. Quando o ladrão vier roubar sua camisa, diga: ei, esqueceu o paletó também, por favor. Nós somos de paz, e Deus nos colocou no mundo para ser uma bênção, não para amaldiçoar ninguém, maltratar ninguém, rejeitar a ninguém, e não ter o coração preso em nada, em coisas. Olha aqui, essa aqui. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Eu vi aqui hoje que prometer coisa para criança é coisa séria, porque ela cobre mesmo, na hora, né? Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Pastor, aí é muita areia para o meu caminhão. Isso é a proposta do céu, é a proposta do cristianismo. Ou seja, aconteça o que acontecer,
você é um homem de paz e ama a todos. João e Tiago, uma vez na cidade dos samaritanos, eles rejeitaram a mensagem de Jesus. E prontamente, João e Tiago acharam que estava fazendo maior sucesso. Certo? Senhor, quer que peçamos fogo ao céu para cair sobre essa cidade? Qual foi a resposta de Jesus? Eu não vim matar ninguém, eu vim salvar. Amém? Eu vim para salvar. Vamos aqui ver este. Como é que está a sua nota até agora, por favor? Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Diga amém. Mais um. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Aí eu amo os irmãos da igreja, porque aqui todo mundo é bonzinho. Aí não adianta. Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Nós precisamos amar exatamente quem não merece. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Mais um. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Mais um. Até o 36, por aí. E se emprestarem esta que é complicada. Se emprestarem aqueles de quem esperam receber, que recompensa vocês terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, e ainda com juro. Lá no Velho Testamento, Deus proibiu irmão cobrar juro de irmão. Diga amém. Essa parte é boa, realmente. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Quero ouvir um amém desse lado aqui. Ame os seus inimigos. Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Ficou mais baixo, Nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo, pois Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Todos meus amigos, toda a minha família propriamente, todos que nos rejeitaram no início, Deus continuou amando-os e hoje propriamente todos são evangélicos. Todos. Porque Deus os alcançou. Então vamos terminar com esta frase dizendo em voz alta, todos nós: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está nos céus, o Pai de vocês. Vamos repetir mais uma vez, quem jantou e quem não jantou. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Todo o amor do mundo, comparado ao amor de Deus, é como aquela tocha do vagalume. Quem conhece vagalume? Conhece? É como aquela tocha do vagalume perto do sol ao meio-dia. O amor de Deus é incomensurável, não tem medida. Por isso que a Bíblia diz, Ele amou o mundo. É uma visão cósmica, é uma visão poderosa. Deus amou a todos e se doou. Deus se fez carne, se fez homem para andar aqui conosco, para perdoar os nossos pecados, e subiu à cruz para morrer a sua morte, para você viver a vida dele. Amém? Passando o olho assim rápido na Bíblia, Jesus amou e salvou Zaqueu. Alguém aqui vê a série The Chosen? Vê?
Precisa de ver. Jesus salvou Zaqueu, o publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos. Os judeus odiavam os publicanos. Mas ainda bem que Deus não nos conhece pela fachada. Deus sabe o que está dentro de nós. Amém? Deus olha o seu coração. E aquele homem tinha tanta sede de Deus, que ele resolveu subir numa árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E quando Jesus ia passando, ele viu aquele homem enganchado numa árvore para vê-lo. E Jesus chegou ali e disse, chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ir lá na tua casa. E quando Jesus chegou ali, o que aconteceu? Zaqueu o identificou como o seu Salvador e disse: hoje eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. É porque tinha roubado demais, sabe? Tinha roubado. Jesus não pediu isso, mas por causa da atitude dele de mudar de vida, Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Um dia isso aconteceu conosco. A salvação entrou na nossa casa e deu no que deu. Eu virei pregador da palavra de Deus. E assim também um dia você teve a sua história. Você teve a sua história. Você teve a sua. Cada um de nós teve um momento de conversão real. Porque gostar de Deus, todo mundo gosta. Gosta de Deus? Gosto muito. Deus é joia. Agora, seguir a Deus e servir a Deus de forma real é para quem passa por uma transformação interior. E isso é obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Jesus curou Zaqueu, o publicano. Os publicanos, você se lembra, eles eram chamados sempre de pecadores. Pecadores, os pecadores, os pecadores. Jesus curou aqueles leprosos. Sabe por quê? Por compaixão, por amor. Só um deles foi salvo. Porque não adianta a pessoa ser curada e ir embora e pronto. Nós podemos orar aqui hoje pelos enfermos e muita gente pode ser curada. E muita gente pode nunca mais voltar aqui. Mas a gratidão é que faz a diferença. Um dos leprosos voltou para agradecer. E Jesus disse: a tua fé te curou e te salvou. Só um foi salvo realmente porque ele teve gratidão no seu coração. Bem, podemos dizer que Jesus amou os pobres, amou os ricos. Lá em Jericó, por exemplo, onde Zaqueu estava, ele subiu numa árvore chamada sicômoro. É uma árvore que até hoje, nós já levamos várias caravanas a Israel, e lá você vai em Jericó, você vê lá os sicômoros, grandes árvores. Então, Zaqueu subiu naquela árvore, e este nome entrou para a história. Subiu num sicômoro. Então, ali em Jericó, Deus salvou talvez o maior rico e o mais pobre da cidade, que era Bartimeu, o cego. Só duas pessoas em Jericó foram salvas. Um muito rico, outro muito pobre. Isso significa que o amor de Deus se estende para todos. Deus te ama profundamente. Peça uma prova evidente, contundente do amor de Deus por você, Ele vai te mostrar. Ele vai se revelar a você. Ele se revelou a mim, a minha família, a todos nós. Jesus não desistiu de Pedro. Pedro era um cara de personalidade meio controvertida. Era um bom apóstolo. Mas quando Jesus foi preso, ele ficou confuso. Porque ele pensava que Jesus já era o Messias
que já iria assumir o poder, iria destronar César e seria o rei. Mas eles não entenderam Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías já falou que o Cristo de Deus seria crucificado. Naquela época, 700 anos antes de Cristo, não tinha crucificação. A crucificação foi uma invenção dos romanos. Mas Isaías falou que os seus pés e as suas mãos foram cravados, atravessados. E isso aconteceu com Jesus. 269 profecias do Velho Testamento a respeito de Jesus, todas elas se cumpriram. Então Jesus é realmente o Filho de Deus. Amém? Você não pode fazer nenhuma profecia se cumprir na sua vida. Como que alguém está dando a sua vida pela humanidade? E os soldados estão lá disputando as suas vestes. O profeta falou isso 700 anos antes de acontecer. Repartiram entre si as minhas vestes. O mesmo profeta, diz que Zacarias também diz que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Falar isso assim, num chute, talvez você acerte. Mas você acertar uma profecia 1000 anos antes, é difícil. E todas elas se cumpriram em Jesus. Então Jesus é o teu Deus, é o teu Salvador. Amém? Esta é a melhor maneira de pregar para os judeus. E todos os judeus hoje que se convertem, eles se convertem ouvindo as profecias a respeito do Messias e verificam que realmente todas elas se cumpriram em Jesus. E isso é impossível. Bem, Jesus olhou para aquele homem controvertido, ali no pátio, olhou para ele de longe, e ele havia dito para Pedro, porque Pedro falou assim para Jesus, quando Jesus falou, matarão o filho do homem, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pedro imediatamente diz, ninguém vai te tocar, ninguém vai te matar. Tem que passar por cima do meu cadáver. Isso é a minha maneira de falar, tá? Ninguém vai fazer isso com você. Jesus olhou para ele e viu a fragilidade humana. Jesus disse, pois é, hoje antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aquilo para Pedro foi um absurdo. E quando Jesus foi Pedro, o primeiro que caiu fora foi Pedro. Quando Jesus foi preso, o primeiro que saiu foi Pedro, e os outros também. E Pedro ficou muito confuso. Mas quando Jesus ressuscitou, ele mandou um recado especial através dessa pecadora aqui, que estava lá no túmulo. Diga para alguém que está do teu lado, não menospreze ninguém. Aquela prostituta se tornou numa porta-voz poderosíssima. Entendeu? Quem não era nada, amanhã pode ser um homem ou uma mulher de Deus. E ele disse, manda Pedro para Galileia, lá eu vou ter com ele. Vou me encontrar com os 12. E quando lá chegaram, quando Jesus chegou lá, os apóstolos todos vieram. Eles estavam pescando, mas Jesus gritou lá da praia. Eles não tinham pegado um peixe. Joguem a rede do lado direito. Aí o apóstolo amado, que é João, disse, já vimos esse filme. Jogue a rede do lado direito. É o Senhor. Quando disse é o Senhor, todos vieram correndo.
Pedro estava nu, pulou dentro d'água, mas depois ele veio. Quando ele chegou, Jesus disse: você me ama? Ele disse sim. Desculpa lá qualquer coisa, tá? Não, eu quero saber se você me ama. Sim, eu te amo. Mas na terceira vez, a língua, no grego, Jesus disse: você me ama, mas usou a palavra ágape. Você me ama como Deus nos ama. Ele diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então cuida da minha igreja. Cuida das minhas ovelhas. E a mesma coisa Deus sempre diz para todos nós. Todos aqui são ovelhinhas preciosas de Deus. Não é? E você, Marcelo, está aqui para cuidar desse povo. O Geiler está aqui para cuidar deste povo. Porque todos aqui são muito caros e muito preciosos para Deus. E Deus não abre mão de nenhum aqui. E o propósito de Deus é salvar a todos. E Deus está fazendo no Brasil uma obra extraordinária. Escuta o que eu vou te falar aqui hoje. Deus vai salvar Goiânia toda em 4 anos. Já estamos envolvidos neste projeto e propriamente todas as igrejas de todas as denominações estão envolvidas no projeto. E esta igreja aqui também, acredito, vai estar dentro do projeto. Hoje nós temos 1 milhão ou mais de pessoas na Avenida Paulista. 90% são evangélicos. 90% são todos evangélicos. Então, meus irmãos, se Jesus amou assim, se Jesus amou aquele ladrão da cruz, que estava crucificado ao seu lado, que disse, quando ele entendeu que Jesus era o Salvador, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Jesus disse isso para um ladrão, você acha que Deus desistiria de você? Acha que Deus desistiria de você? Ele não desistiu de você. O Evangelho é um plano glorioso, todo baseado no amor. E eu vou dizer uma coisa, olhem todos para mim. Deus anda lhe procurando. Estou dizendo isso porque uma vez lá em São Paulo eu entrei num táxi e eu falei para o taxista que Deus o amava. Aí ele virou para mim assim e disse assim: não é possível, Deus está me perseguindo. É a terceira pessoa que entra nesse táxi hoje que fala que Deus me ama. Isso só pode ser Deus está me perseguindo. E está mesmo. Deus está te perseguindo. Você acha que alguém te chamou e você veio aqui hoje? Não, você foi trazido aqui no anzol por Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Você é precioso para Deus. Ele quer mudar a sua vida, transformar a sua vida e dar uma nova direção para a sua vida. Por isso que você está aqui hoje. Alguém pode até ter te chamado. Eu estou aqui hoje porque 2 missionários viajaram 18 quilômetros para achar minha casa, porque eles foram lá por revelação. José Batista Júnior e outro. Hoje ele está com 90 anos de idade. Isso tem muito tempo. 60 anos a minha conversão, mais de 60. E ele levou o nome do meu pai e o endereço da minha casa, porque meu pai realmente estava gritando por Deus, pedindo a Deus uma direção. E Deus mandou 2 missionários na nossa casa. Pode ser que hoje dentro de você também esteja acontecendo um grito.
grito por Deus. Você quer Deus. E Deus deseja ardentemente se revelar a você. E Ele vai fazer isso, eu tenho certeza. Amém. E aquele amor ali da cruz do Calvário é o mais elevado do mundo. Ali Jesus estava reconciliando Deus com a humanidade. Ali na cruz o pior ódio e o melhor amor se encontram. Diga esta frase comigo: Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Eu não sei se eu te dei este versículo, Isaías 53, verso 4 a 6. Mas é melhor nós lermos no telão todos juntos. Isso aqui foi quase 800 anos antes de Cristo. Mas assim, certamente Ele, está falando do Messias, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Se você concordar, vai dizendo amém sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós considerávamos. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém. Mais um. Todos nós, você, eu, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus colocou sobre Jesus todas as iniquidades do mundo, e quando ele morreu, você morreu com ele. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele também pela fé. Por isso que o pecado, o diabo, o mundo não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Então eu diria que os mais nobres sentimentos do mundo valem menos do que um simples gesto de amor. E foi com este tipo de amor que Deus nos amou. Podemos fazer as maiores proezas do mundo, de nada vai adiantar, porque Deus só entende a linguagem do amor. Deus só entende a linguagem do amor. Abre em 1 Coríntios 13, o iniciozinho, só para a gente ter uma ideia do que você pode fazer, e não vai valer de nada se você não tiver amor. Leia após mim. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Não, os irmãos não jantaram. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mais um. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e tenha na minha casa uma coletânea de enciclopédias, por minha conta, tá? E conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, mas se eu não tiver amor, nada serei. Mais um. Ainda que eu distribua, veja isso aqui, todos os meus bens entre os pobres. Obrigado, Marcelo, você está me ajudando, porque os outros de trás, ninguém quer me ajudar. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado por uma boa causa, mas se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Pô, na igreja podemos fazer o que quiser, podemos trabalhar muito, fazer de tudo. Se não for por amor, não tem validade. Mais um. Agora, a qualidade do amor que Deus quer que você tenha. Vamos lá. Todo mundo agora. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Mais uma vez.
O amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. Mais um. Não se conduz de forma inconveniente. Por que eu me conduzo de forma inconveniente? Está faltando amor para mim. Eu não entendi ainda o amor de Deus. Agora, essa aqui é melhor. O amor não busca os seus próprios interesses. Outra vez. Não. Substitua a palavra amor por eu. Eu não busco os meus próprios interesses. Tá bom. Se você falou, mas não se irrita. O amor nunca se ressente do mal. Ah, mas alguém está falando de você, quer comer a sua orelha, quer fazer isso com você. Já está perdoado. Já está perdoado, já. Amém, meu irmão? Às vezes nós fazemos para Jesus a mesma pergunta daquele intérprete da lei lá de Lucas capítulo 10. Jesus olhou para ele, disse: você sabe os mandamentos? Ele citou todos. Ame o Senhor teu Deus, era um mandamento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Diga amém. Mas ele sabia de cor, mas não praticava. Irmãos, nós já sabemos muito de Bíblia, sim ou não? Falta praticar. Falta praticar. Teoricamente ele sabia tudo, mas não praticava. E nós vivemos na prática desse amor. Deus está falando conosco hoje que nós precisamos mudar de atitude. Escrever no peito, eu sou crente, é fácil. Mas viver como tal, só por obra do Espírito Santo dentro de você. Aí você realmente pode. E eu vou dizer mais uma vez para os irmãos: o evangelho sem amor é uma contradição. É uma contradição. Uma igreja sem amor é como um céu sem estrelas. Já imaginou o céu sem estrelas? É como um jardim sem flores, ou é como uma flor sem perfume. Assim é o amor. É uma pessoa enchavida, não tem amor. Ela é muito igrejeira, vai na igreja sempre, mas se você não estiver cheio do amor de Deus, está perdendo tempo. Até aquilo que nós fazemos para Deus, até uma oferta que você traz aqui para dar, está lá em Coríntios, tem que ser com alegria e com amor, porque senão você jogou seu dinheiro fora. Mas se você vem dar uma oferta aqui dizendo: graças a Deus, porque eu tenho para ajudar a minha igreja a fazer a obra de Deus, está aqui a minha oferta, meu Senhor. Isso mexe com o coração de Deus. Tudo que nós fizermos para Deus, o relacionamento conjugal, Paulo é bem claro e diz assim: quantos casais nós temos aqui? Maridos, dá bolsas importadas para sua esposa, amém? Não, ele não fala isso. Maridos, amai as vossas esposas, amém? Dê um anel de brilhante para sua esposa. Não, isso é consequência, resultado. Quando o marido ama a sua esposa, o casamento é uma bênção. Porque a mulher não tem dificuldade para ser fiel, sabia? Mas uma mulher desconsiderada, que fica em segundo plano, vai ter problema no casamento. Eu vou dizer mais uma vez para você: você é crente, transformado por Deus? Maridos, amai as vossas esposas. Amém?
Amém, pastor? Amai as vossas esposas. O amor é tudo. Os homens digam comigo, o amor é a lei do universo, é a linguagem de Deus. Mas será que Jesus poderia ser mais claro para conosco? Ouça o que ele afirmou em João 13, os versos 34 e 35. João 13, 34 e 35. Olha aqui, preste atenção. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim, de que forma, de que maneira? Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Da mesma forma que eu me doei, me entreguei por vocês, aprendam a fazer isso na prática. Amem uns aos outros. E aí sim, ouça, nisso conhecerão todos que vocês são os meus discípulos. Não é porque você fala bem, porque você é um bom amigo. Não. Só te conhecerão como discípulo de Cristo se você tiver amor, principalmente uns pelos outros. Na igreja primitiva, todos se amavam profundamente. E a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado entre eles. Isso mexeu com o mundo. A igreja de Jerusalém, depois que Jesus ressuscitou, em poucos anos ela chegou a 100 mil membros. Agora, pregar em Jerusalém naqueles dias era como pregar no Irã hoje. Era complicado, o ambiente era complicado. Mas, como eles se amavam, aquele amor atraía as pessoas. Qualquer pessoa aí do mundo que vier para este ambiente aqui e encontrar um ambiente de amor, todos se ajudando, todos cooperando uns com os outros, ninguém falando da vida de ninguém, ninguém criticando ninguém, mas um estendendo a mão para o outro. Se alguém ficar desempregado, todos vão ajudá-lo, diga amém. Vão ajudá-lo. Quando eu cheguei para Goiânia, eu fazia isso na Fama. Alguém está desempregado, vamos todo mundo ajudar. E nós nos ajudamos. Quando eu cheguei aqui para pastorear um grupinho de 30 pessoas, só um irmão tinha um carro. Só o irmão Walter Vilar tinha um carro. Hoje, graças a Deus, a igreja tem milhares de carros. Enche a rua, enche tudo. Todo mundo hoje ficou bem. Algumas empresas da igreja hoje são as maiores do Brasil. Do Brasil. Mas a igreja era chamada, acho que o Gêlio e o Simeison pegaram esse período, a igreja do amor, né, Geila? A igreja da Fama era chamada por todos a igreja do amor. Todo mundo queria conhecer a igreja do amor. E caía na rede, é peixe. Amém? Que todos possam dizer desta igreja aqui, esta igreja, a Luz Urias, é a igreja do amor. Todos se ajudam, todos se amam. Ninguém está buscando honra para si mesmo, mas todos estão a fim de abençoar os seus irmãos, abençoar os pastores, e desta forma Deus vai ficar muito feliz, muito feliz. Amém? Devemos amar com este amor ágape. E a Bíblia diz que o amor não pode ser fingido, o amor mentiroso. Eu não sei se eu te dei aí, mas 1 de Pedro 1,22 fala isso. O amor não pode ser fingido. Olha aqui, é isso mesmo. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal, diga, com vista ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro. De coração puro, não pretendendo nada, mas ama porque ama. Jesus, ele deu para nós, depois que ele veio ao mundo, uma nova definição de amor. O mundo no Velho Testamento, você lê a Bíblia no Velho Testamento, você fala, puxa, mas o povo era durão demais, não é? Se matavam e tudo, igual os muçulmanos estão fazendo agora lá. Eu estava vendo um vídeo ontem dos muçulmanos apedrejando. Você viu?
Não. Apedrejando um homossexual. Entendeu? O cara sendo apedrejado, nunca tinha visto assim um apedrejamento, as pedras desse tamanho. Todo mundo apedrejando ele, tudo, até matar. Oh, meus irmãos, Deus é poderoso para transformar o homossexual. Não é? Eu tinha na minha igreja um rapaz que entrou lá de mão dada com outro, o Júnior Serapião, eu lembro. Hoje ele é pastor nosso nos Estados Unidos. Casou, tem filho, tem neto, amém? Deus é poderoso para fazer esta obra. Agora eu quero que você guarde isso antes de nós orarmos. Deus teve lágrimas. Deus nunca teve lágrimas para os seus próprios olhos. Vamos colocar assim. Diga comigo, Jesus não teve lágrimas para as suas próprias dores, mas suou gota de sangue por nossas dores e pela nossa salvação. Isso é amor. Isso é amor. Este é o evangelho da compaixão. Este é o evangelho de João 3,16, Geisler. Este é o evangelho de João 3,16. Deus amou todo mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça. Ninguém mais precisa perecer, porque Deus te amou e Deus fez tudo para te salvar na cruz do Calvário. Que esta morte de Jesus não seja em vão para você, mas que nesta noite você possa dizer: Senhor, entra no meu coração, muda a minha vida, transforma a minha vida. Não seja como o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo chegou perto do pai e disse: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. O pai prontamente lhe deu. E ele foi, e a Bíblia diz que ele gastou todo o dinheiro com mulherada, com tudo, aproveitou, bebeu à vontade. E o dinheiro acabou. Aí um dia ele disse: voltarei para a casa do meu pai. Lá os funcionários do meu pai têm comida, tem de tudo. E eu vou chegar no meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Deixa-me aqui apenas te servir. E quando ele decidiu voltar o pai o viu chegando, a Bíblia diz que o pai saiu correndo para abraçá-lo. Saiu correndo para abraçá-lo e disse para todos: traga o boi cevado, o melhor boi, é um boi especial que eles guardavam, toda a família fazia isso. E colocou nele um anel, fala de aliança, amém? E diz: coloca a sandália nos teus pés, fala de retomar a comunhão, retomar a comunhão. E o irmão do filho pródigo ficou com raiva. Mas esse bandido devia estar na cadeia. Como que o Senhor ama este homem? Jesus estava falando do amor de Deus que não rejeita ninguém. Do amor de Deus que não rejeita ninguém. Não importa para onde você foi, para onde o que você fez, o que importa é que a sua vida pode mudar. E quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para começar uma nova história na sua vida. Amém? Alguém neste auditório gostaria muito de ter uma experiência real com Deus, de transformação, de servir a Deus para valer, não apenas ser um religioso, mas gostaria que Deus entrasse no seu coração e você gostaria de sentir Deus na sua vida? Deus na sua vida. Faça assim com a mão. Amém, graças a Deus por isso. Amém. Eu vou insistir só mais uma vez, tá? Porque este momento é muito, muito sério na nossa vida. Acho que 90% aqui já fez isso, eu fiz isso, porque a nossa decisão muda a nossa história.
Muda a nossa história. Alguém aqui, eu vou mais além ainda, deseja ter uma experiência real com Deus, sente que Deus te ama e quer sentir este amor na sua vida. Quando você levantar a sua mão, levante. Todos que estiver aqui. Amém. Agora, todos que levantaram a sua mão para tomar esta decisão, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você aqui e Deus vai te tocar. Oh, Jesus. Chegue para cá, meus irmãos. Vocês não têm ideia, não têm, de como vocês são preciosos para Deus. Como vocês são preciosos. E hoje Deus quer selar você, quer tocar você. E eu quero fazer